Boa noite todo mundo. Obrigada pela presença, obrigada para as pessoas que entraram aí no horário certinho, 8 horas, mas vamos esperar um pouquinho que as pessoas estão entrando aqui aos pouquinhos, tá? Enquanto a gente espera, vou falar um pouquinho de mim. Eu me chamo Paula Gurfinkel, fiz minha formação de dermato, terminei em 2010 na UFRJ, depois fiz a formação de cirurgia dermatológica no Hospital de Bom Sucesso, e em seguida a formação de cirurgia de Mohs na Faculdade de Medicina do ABC. Fiquei muitos anos como preceptora, assim como CURT, lá no Hospital de Bom Sucesso. Fui preceptora da formação em cirurgia de Mohs, e hoje eu faço parte da equipe do ambulatório de cirurgia de Mohs do Hospital Federal Clementino Fraga Filho, na UFRJ. Falando um pouquinho da CD, a CD é um projeto criado por mim, pelo Dr. Kurt, Dr. João Pedro e pelo Dr. Bernard, com o objetivo de passar conhecimento em cirurgia dermatológica, com diversos objetivos, né? Para pessoas que estão começando na cirurgia, na dermatologia, pessoas que já são dermatologistas experientes, mas querem renovar seus conhecimentos ou aumentar a sua área de atuação, ou pessoas que querem simplesmente se atualizar no tema. Seus conhecimentos, ou pessoas que querem simplesmente se atualizar no tema. Dentro do projeto da CD, a gente tem um curso teórico-prático, tá? Agora, para o primeiro semestre, a gente está só com uma vaga restante, as outras vagas já foram preenchidas, mas a gente vai ter uma nova turma no segundo semestre. Para quem não puder estar com a gente presencialmente, a gente tem a opção de fazer o curso online. Aí é um curso só teórico, com duração de 4 meses, com aula uma vez na semana, vai ser sempre às quartas-feiras. Além disso, na CD, a gente pretende fazer alguns eventos, como esse de hoje, dessa semana. E a gente tem a nossa página do Instagram. Na página do Instagram, a partir de amanhã, vai estar disponível o link para quem quiser se inscrever no curso online. E lá também tem o telefone para, se alguém tiver com alguma dúvida, entrar em contato com a gente. Tá bom? Antes de começar, vou passar um videozinho institucional do curso, né, da CD. Sai rapidinho, são 2 minutinhos, e depois eu passo a palavra ao Dr. Kurt, que vai dar hoje a aula de retalhos e enxertos. Olá amigos, meu nome é Kurt Troy e eu queria fazer um convite para você. Para você que está começando a cirurgia dermatológica, para você que está na preparação para a prova de título de especialista, ou mesmo aquele colega que quer fazer uma reciclagem, uma atualização em cirurgia oncologia cutânea. Estão abertas inscrições para o nosso curso de aperfeiçoamento teórico-prático em cirurgia e oncologia cutânea. As nossas aulas teóricas vão acontecer uma vez por semana, serão ao vivo e ficarão gravadas por 6 meses. As aulas práticas vão acontecer no Centro Médico do Barra Shopping, no último final de semana de cada mês. Nosso curso é teórico-prático, mas o nosso objetivo é que o aluno coloque a mão na massa e se sinta seguro para realizar os principais procedimentos de cirurgia dermatológica no consultório, como cisto, lipoma, reconstruções, entre outros. É importante ressaltar que para o aluno que não puder estar presencialmente conosco, será oferecido a possibilidade de realizar somente o curso teórico com valor diferenciado. Temos a discussão teórica dos temas histopatológicos, como também congelaremos pré-operatoriamente as cirurgias durante o curso. As aulas práticas serão dadas em um centro cirúrgico localizado no novo Centro Médico do Barra Shopping, uma área com toda a infraestrutura para estacionamento, alimentação, etc., dentro de um centro moderno, extremamente bem equipado, inclusive com 2 salas cirúrgicas à disposição, totalmente equipadas, inclusive com um criostato à disposição para um refinamento em relação à parte de processamento de patologia pré-operatória. Então, se você tem interesse em aprender, se atualizar ou se aperfeiçoar em cirurgia dermatológica,
as nossas inscrições estão abertas. Lembrando que o número de vagas é limitado. Se você quer se inscrever ou tem alguma dúvida, entre em contato no WhatsApp aqui embaixo. Então, agora eu vou passar a palavra para o Kurt, para o Dr. Kurt, que vai dar aula sobre enxertos e retalhos. Bom, amigos, boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Essa primeira aula da Semana de Cirurgia e de Oncologia Cutânea na verdade, o início do nosso curso, justamente, e é um curso que há muito tempo a gente já anda pensando nele, nós todos, desde a época que a gente trabalhava junto em Bom Sucesso, né, Paula? No fellow de cirurgia. João foi aluno nosso, depois virou preceptor também de cirurgia e de oncologia, então a gente sempre teve essa vontade de montar esse curso, ainda mais depois que o fellow de cirurgia lá de Bom Sucesso acabou propriamente dito, né? Então é uma coisa que eu acho que sempre agrega aos colegas, é uma forma de todo mundo adquirir mão, pegar desenvoltura para fazer procedimentos no consultório, uma coisa que muito colega pede para a gente, muito colega sente essa deficiência, e aí era um sonho muito antigo e a gente está realizando aí agora. E vamos falar um pouquinho aí de uma das coisas mais básicas que tem em cirurgia dermatológica, que são os retalhos e os enxertos, mas ao mesmo tempo pode ser uma coisa extremamente refinada. A aula é uma aula assim, meio longa, tá? Porque retalhos e enxertos é um mundo, principalmente retalhos. A gente vai tentar falar do básico em relação aos retalhos, os movimentos mais básicos de retalho, etc. Mostrar exemplos. Só que assim, a gente tem que lembrar que isso é um mundo, tá? Durante o curso, a gente vai ter aulas de cada um dos movimentos de retalho, vai ter aulas só de retalhos de transposição, só de retalhos de rotação, etc. Isso vai ser muito mais esmiuçado durante o curso, mas eu acho que vocês já vão ver bastante coisa aqui nessa aula de hoje, vai dar para dar um gostinho que vocês vão ver mais à frente. Deixa eu colocar aqui a apresentação aí da aula. Boa noite para todo mundo aí, uma ótima aula. Excelente, Dr. Kurt. Vocês estão conseguindo já ver a tela? Ainda não, demora um pouquinho. Deixa eu eu vou adicionar aqui. Agora sim. Demora um pouquinho, Kurt. Tranquilo, Paulo, me avisa aí quando estiver. Está conseguindo ver a tela inicial, né? Sim, agora já está aparecendo. Perfeito, então. Então, vamos começar aqui. Vamos falar um pouquinho de retalhos e enxertos, começando por retalho. O que é o retalho cutâneo? O retalho, ao contrário do enxerto, ele precisa ter o próprio suprimento sanguíneo dele. O suprimento, normalmente, ele é obtido através de um pedículo vascular que nutre ele, e os retalhos são indicados justamente quando a gente quer cobrir leito receptor com pobre vascularização, reconstrução de membro, tronco, cabeça e pescoço. E eles são usados também quando você precisa reoperar feridas tardias ou cobrir estruturas nervosas ou vasculares mais nobres. E aí, a gente tem várias classificações em relação ao retalho. O retalho, em relação à vascularização dele, ele pode ser axial ou randômico, vamos ver o que isso quer dizer. Em relação à espessura, ele pode ser dermocutâneo, fascicutâneo ou miocutâneo. E em relação ao movimento dele, que ele pode ser de avançamento, de rotação, de transposição, são os movimentos básicos de um retalho. Em relação à vascularização, o que é um retalho axial? Axial ele se baseia na vascularização a partir de uma artéria de maior calibre, previamente selecionada, e a sobrevivência do retalho está muito mais relacionada com a manutenção dessa artéria propriamente dita do que em relação ao comprimento do retalho, em relação ao movimento do retalho, etc. E em relação ao retalho randômico, o que é o retalho randômico? No retalho randômico, a vascularização do retalho ela se dá a partir de artérias e arteríolas de menor calibre, randomicamente dispostas a partir da profundidade do retalho. E aí, nesse caso, a sobrevivência do retalho está relacionado com o tamanho do retalho e o grau de estiramento do retalho. Retalhos muito compridos acabam
privando um pouquinho a vascularização dele, assim como se você estirar demais o retalho, mesma coisa, você também acaba comprometendo a nutrição desses retalhos, que são artérias, arteríolas muito fininhas. E aí, se você estira muito o retalho, o que acontece? Você tem que imaginar uma artéria como se fosse um tubo elástico. Se você começa a esticar demais ela vai estreitando esse tubo e vai afinando, até que chega uma hora que não passa mais sangue por ela, e aí você começa a ter comprometimento da nutrição do seu retalho. E em relação à espessura, retalho dermocutâneo. O retalho dermocutâneo é o retalho que é composto de pele e subcutâneo só, tá? Transferido de uma parte do corpo para outra, mantendo a sua vascularização através de um pedículo ligado ao próprio corpo. A presença do pedículo e o planejamento do retalho é essencial no sucesso da operação, e aí a gente deve sempre evitar uma tensão excessiva, um dobramento excessivo desse pedículo para não comprometer a nutrição do retalho. O que é o retalho fasciocutâneo? Fasciocutâneo é justamente quando, além da epiderme, derme e o subcutâneo, você leva junto no retalho uma fáscia subjacente, tá? E ela vai assegurar uma maior nutrição desse retalho, porque ela preserva justamente aquelas arteriolazinhas perfurantes através da face, aquelas arteríolas fasciocutâneas, septocutâneas, que são de maior calibre do que aquelas mais superficiais randomicamente expostas. Então, isso melhora a nutrição do retalho. Está indicado principalmente com pacientes com exposição traumática de osso, articulação, tendão, osteomielite, linfangioma, ressecções tumorais, retrações cicatriciais, sequelas de mastectomia, com ou sem radiodermite e úlceras venosas. E o miocutâneo, o retalho músculo-cutâneo ou miocutâneo, ele se baseia justamente na presença de pele, subcutâneo e músculo com fáscia, com ou sem fáscia, mas e músculo propriamente dito, e pode conter um pedículo único, múltiplo, até microcirúrgico, em que ele pode ser realmente confeccionado com pedículo à distância. E ele é indicado para deformidade de contorno corporal ou áreas que precisam de muito acolchoamento, requer uma transposição de volumes maiores teciduais, assim como até certas paralisias que necessitam da transferência muscular, inclusive com o nervo, para conseguir reativar certos movimentos locais. Isso você fazendo um retalho que seja miocutâneo, você consegue, preservando esse retalho com o músculo e com o nervo que inerva ele, consegue preservar certo grau de mobilidade. Os músculos eles são fartamente irrigados por ramos provenientes de artérias segmentares, axiais, anastomóticas, que são acompanhados normalmente por veias de calibre proporcional. E aí a gente tem que lembrar o seguinte: a área cutânea viável do retalho sempre ela é maior do que a área de projeção cutânea do músculo. Por que isso? Porque o músculo é extremamente bem vascularizado, e aí a gente tem que lembrar que quando chega lá em cima, você tem um acréscimo daquela nutrição randômica que pode espalhar por uma área de pele além da área de músculo. Então você pode ter uma quantidade de músculo menor do que a área de pele que você vai ter, e mesmo assim aquela área vai estar melhor vascularizada. E aí, falando dos tipos de retalhos em relação ao movimento dos retalhos, que é o mais importante, é o que todo mundo vê cair em prova, etc. Retalhos de avançamento. O principal retalho de avançamento, o avançamento simples ou avançamento duplo, tá? Em que você confecciona o retalho. Você tem, normalmente, um defeito. Vocês estão vendo aqui o cursor? Vocês têm um defeito na extremidade dele. Você faz 2 incisões paralelas a esse defeito e descola a pele naquela região, fazendo ela avançar para cobrir aquele defeito. Isso são retalhos de avançamento. Normalmente, quando você faz esse avançamento, você cria dois excessos de pele, 2 orelhinhas de pele na base do retalho, que você pode, inclusive, corrigir essas orelhas de pele, tirando um triângulo de compensação. Aí o que acontece? Você pode fazer esse triângulo de compensação ressecando para fora ou para dentro do retalho. Só que, obviamente, praticamente sempre a gente corrige os triângulos de compensação para fora. Por quê? Porque isso aumenta a base do teu retalho, que é por onde ele vai estar
tendo a vascularização dele. Se você corrigir essas orelhas aqui para dentro, o que vai acontecer? Você vai restringir a vascularização do teu retalho e aumenta a chance justamente de você ter uma necrose do teu retalho e perder o retalho. Então, normalmente, a gente tira o triângulo de Burrow, o triângulo de compensação, para fora do seu retalho. E aqui um exemplo clássico de um retalho de avançamento, que quando ele tem esse posicionamento no dorso nasal, para cobrir defeitos na extremidade, no final do dorso nasal ou na ponta nasal, ele recebe o nome de retalho de Rintala, tá? Esse epônimo é justamente do retalho de avançamento dorso nasal, tá? Em que você faz esse retalho de avançamento, os triângulos de Burrow, você faz o triângulo de compensação, escondendo eles de preferência logo acima do corpo da sobrancelha e avança ele para fazer o fechamento de um defeito no final do dorso nasal ou na ponta nasal. É um retalho extremamente versátil e que normalmente a gente deve fazer ele de preferência miocutâneo, músculo cutâneo, que essa musculatura aqui ela é bem farta e aí diminui muito a chance de você ter uma necrose na extremidade distal do seu retalho. Outro tipo de retalho de avançamento justamente é o retalho em OH, tá? Que é um retalho de duplo avançamento. Qual é a versatilidade dele? Você fazendo um retalho de duplo avançamento, cada um desses avançamentos, ele só precisa caminhar até metade do seu defeito. Consequentemente, você não precisa estirar muito o seu retalho para cobrir o defeito, e quando você estira muito o retalho, a gente tem que lembrar que aumenta a chance dele sofrer uma isquemia, necrosar. Então, você fazendo um duplo retalho de avançamento, cada um deles precisa caminhar um pouco menos, e aí você pode cobrir defeitos maiores. Aqui você consegue esconder justamente as incisões nas rugas ali da região cervical, e aí você consegue um excelente resultado estético e funcional depois. Aqui uma outra área bem interessante, região temporal superior, tá? Você faz um duplo retalho de avançamento, um OH, aqui nessa região. Quando você avança ele, você consegue cobrir um defeito razoável na região aqui temporal superior, e ao mesmo tempo você não muda o eixo da sua sobrancelha, você não repuxa a sua sobrancelha. Se você fizesse um fechamento direto aqui, eventualmente ia repuxar ela, poderia ficar aquele aspecto demoníaco. Uma outra opção aqui, na hélice da orelha, um duplo avançamento, fazendo um fechamento ali do defeito na hélice da orelha. Um outro tipo de avançamento é o avançamento em ilha, ou de pedículo subcutâneo, ou de VY. O que você faz? Nesse retalho, o retalho anterior, a nutrição vinha da periferia do retalho, você descolava ele por baixo. Nesse, você incisa lateralmente, fazendo um triângulo na lateral do seu defeito, tá? Esse triângulo ele é todo descolado lateralmente, mas ele mantém o pedículo profundo dele. Então, a nutrição, nesse caso, vai vir de baixo para cima do pedículo profundo. Isso é interessante porque, normalmente, essas perfurantes elas são de maior calibre. Então, é um retalho bem vascularizado. E aí, você faz o descolamento dele e caminha com ele no sentido de cobrir o seu defeito. Quando você faz isso, você cria um defeito secundário aqui na parte posterior dele e esse defeito ele é fechado primariamente. O retalho em ilha é uma excelente opção para defeito profundo, porque ele faz uma função de preenchimento. A gente tem que lembrar que a gente leva o retalho com o subcutâneo todo, às vezes até com músculo, inclusive. Tem excelente vascularização, possibilidade, inclusive, de você esconder ele em linhas naturais. A gente vai ver isso à frente e sempre tentar orientar ele nas linhas de força. Então, vamos ver na prática aqui um defeito, região malar, tá? O paciente tinha bastante coxim gorduroso aqui, e aí com isso propicia um bom pedículo para o retalho em ilha, ele caminha bem, ele tem uma boa nutrição. Aqui o retalho desenhado, a incisão ela é toda lateral e a gente preserva o pedículo profundo, soltando a ilha toda na lateralidade dela. E aí essa ilha é avançada para cobrir o seu defeito primário, e o defeito aqui secundário, da onde ela saiu, a gente faz o fechamento primário dele, fazendo um fechamento que
recebe o nome justamente de VY, porque transforma depois a cicatrizinha em um Y. E aí, fechamento final. E o resultado final do paciente, na retirada dos pontos. Esse retalho é extremamente interessante na área do sulco nasogeniano, porque a gente pode fazer uma das incisões seguindo o sulco nasogeniano, e isso ajuda a esconder justamente as incisões do seu retalho. Aqui o retalho todo confeccionado, posicionado no defeito primário, aqui ele fixado, e o resultado final mostrando que essa cicatriz aqui ela fica toda dentro do sulco nasogeniano, e aí com isso ela disfarça completamente. E do mesmo jeito que o OH, o duplo avançamento em OH, ele diminui a necessidade de cada um dos lados caminhar para o centro do defeito, o VY também é a mesma coisa, o retalho em ilha é a mesma coisa. A gente pode confeccionar ele numa dupla ilha, e aí cada uma dessas ilhas só vai precisar andar metade do tamanho do defeito para poder fazer o fechamento final do seu defeito. E isso é bom em áreas de menor mobilidade. Aqui um membro, tá? Em que você faz a incisão, faz a ilha, inclusive miocutânea, descola ela toda, cada um dos lados só precisa andar metade, um pouco menos justamente, e aí eles se encontram na metade, fazendo o que o pessoal chama até de cicatriz em pipa. Retalho de compensação de triângulo, também é um retalho de avançamento, também conhecido como leste-oeste ou east-west. Esse retalho se baseia justamente em ter dois defeitos próximos, e aí a gente faz uma incisão unindo esses defeitos, e o movimento do fechamento de um retalho, um avançamento aqui de cima, vai consequentemente fechar o de baixo, tá? Quando que isso é interessante? Isso é interessante para você fechar dois defeitos próximos, em que o fechamento direto de um defeito iria alargar o outro defeito. Então a gente consegue fazer de forma a fazer um fechamento só, que acaba ficando com um aspecto meio em Z, tá? A cicatriz. Ou então, por exemplo, quando a gente quer deslocar o fechamento primário de um defeito. Por exemplo, esse defeito aqui nasal, tá? Ele é na ponta nasal, só que mais deslocado para a direita. E aí, se a gente fosse fazer um furso simplesmente para fechar ele direto, iria entrar por dentro aqui da asa nasal. Então, o que a gente faz? A gente faz um triângulo superior a esse defeito, e o outro triângulo a gente posiciona aqui no meio da ponta nasal, aqui mais para baixo, escondendo justamente a cicatriz aqui mais para baixo, fazendo bem na linha mediana do nariz, de forma que não compromete em nenhum momento a anatomia do seu nariz. E aí, consequentemente, quando a gente tira esse triângulo de compensação aqui no meio, você fazendo o fechamento do defeito nesse sentido de avançamento, você consegue fechar ambos os defeitos, deslocando aqui esse fechamento horizontal para o meio do seu nariz, de forma que não compromete a estrutura aqui da asa nasal. Aqui um exemplo prático, na verdade, aqui já tinham dois defeitos, dois basos muito próximos, e aí a gente tira um triângulo para cima, um triângulo para baixo, faz um retalho de avançamento para um lado, para o outro, e o fechamento desse defeito ajuda no fechamento desse defeito. Aqui no final, o defeito todo fechado, fazendo aquele aspecto meio em Z, e aqui a cicatriz final, mostrando sem nenhuma distorção aí da arquitetura do nariz. Aqui mostrando um outro exemplo, dois defeitos próximos, em que fechar um defeito muitas vezes acaba alargando, abrindo outro defeito. A gente faz uma incisão ligando os defeitos, a extremidade de um com a extremidade do outro, tira um triângulo para cima de um triângulo para baixo do outro, e aí descola essa área toda. O avançamento desse fechando esse vai ajudar no fechamento desse outro. E aqui a gente vê a cicatriz bem escondida nas linhas de força do paciente. Retalho de rotação é um outro movimento, tá? Se baseia justamente na gente fazer um arco de rotação para rodar a pele, fechando um defeito distal. Quando você faz esse movimento, normalmente cria um excesso de pele na base do teu retalho de rotação. Esse excesso de pele a gente pode corrigir tirando um triângulozinho de compensação na base
da rotação. E aí, mais uma vez, sempre lembrar de fazer essa retirada do triângulo para fora do retalho, para não comprometer a nutrição, que justamente vem daqui dessa região. E aí, qual é mais ou menos a geometria do retalho de rotação? A gente tem um defeito de X de raio, tá? A partir do meio desse defeito, a gente conta 1, 2, 3, 4 raios a partir do meio do nosso defeito, e a gente tem aqui um ponto de pivô, tá? Ou, se vocês quiserem simplificar, também pode ser um diâmetro e meio abaixo do seu defeito. Aqui é o ponto de pivô. O ponto de pivô é da onde você vai fazer o arco de rotação. Se você tiver um compasso, que é o ideal, você coloca uma ponta do compasso aqui no ponto de pivô, a outra ponta do compasso no final do seu defeito, e aí você abre o compasso criando justamente o desenho da sua rotação. E aí você pode incisar justamente na rotação. Quanto mais você abrir essa rotação, mais ganho você vai ter de mobilidade. Mas o ideal é você fazer no mínimo isso, tá? E aí você faz a rotação fechando o seu defeito. Quando você faz isso, você cria também um excesso de pele, um triângulozinho de compensação que tem que ser removido aqui na base do teu arco de rotação. Você tira um triângulo aqui e muitas vezes um triângulo aqui na base do arco. Aqui um exemplo prático, um defeito no final da asa nasal, início da ponta nasal. Aí você abre um arco de rotação ao longo de toda a asa nasal, faz um retalho de rotação da asa nasal, fechando o seu defeito, e aqui o resultado final, com resultado estético extremamente satisfatório, mantendo toda a arquitetura da asa nasal. Aqui um antes e depois. Aqui um outro tipo de retalho de rotação, que nesse caso, especificamente nessa região, esse arco de rotação grande ao longo do arco zigomático e pré-auricular recebe o nome de retalho de Mustardé, mais um epônimo justamente de retalho. Esse retalho específico de rotação recebe o nome de retalho de Mustardé. É principalmente para defeitos grandes na região malar, em que você abre um arco de rotação seguindo o arco zigomático, sobe por cima do arco zigomático, desce pré-auricular, aqui sobe por cima do arco zigomático, desce pré-auricular e roda toda essa pele para cobrir o seu defeito ou infraorbitário ou malar, tá? Uma coisa importante aqui é para não repuxar a pálpebra e não dar ectrópio, é sempre importante ancorar esse retalho aqui no periósteo do zigomático, tá? E vocês vão ver mais à frente no curso, mas assim, isso é uma coisa super importante para não pesar a pálpebra do paciente e não dar ectrópio. E aí o resultado final, justamente, de um retalho de Mustardé. Outro retalho de rotação aqui da região é o retalho de... Tem livros que classificam ele como retalho de avançamento, tem livros que classificam justamente como uma rotação, porque você tem um defeito redondo, abre um arco de rotação na parede nasal e sulco nasogeniano, roda essa pele para cobrir o defeito e corrige com um triângulozinho aqui ao longo do rebordo infraorbitário. Aqui um exemplo de retalho de INRI, um defeito infraorbitário, e aí a gente faz a incisão e o descolamento do retalho, o retalho todo descolado, roda ele para cobrir o defeito, tira um triângulozinho de compensação, aqui tinha um outro defeito que a gente fez um retalho em ilha, cobrimos aqui, e aí o resultado na retirada dos pontos. Aqui um outro exemplo, posicionado, e o resultado final depois de 8 meses. Outro retalho que livros classificam como retalho de avançamento, a maioria como retalho de rotação, tá? Inclusive o próprio Baker, que é uma referência, classifica como rotação, é o dorso glabelar. O retalho dorso glabelar, a pele justamente recebe esse nome porque ele se baseia na utilização da pele do dorso nasal e da glabela para cobrir defeitos no final do dorso nasal ou na ponta nasal, justamente. A pele é incisada desde a porção lateral do defeito, tá? Vai subindo ao longo de toda a parede nasal, aqui o sulco nasofacial, junção nasocantal, até atingir a glabela num ponto final, que o ideal é ficar em cima da rítide contralateral, porque aí quando a gente fizer a rotação e criar um defeito secundário aqui na glabela,
a gente pode fazer esse fechamento primário aqui na glabela e escondendo essa cicatriz que vai ficar, de preferência, na rítide aqui da glabela. Posteriormente à incisão, a gente faz o arco semelhante ao glabelar, a gente vai mostrar o glabelar mais à frente, desce contra a lateral, posiciona ele, e após o escolamento adequado, o retalho é rodado, fechando justamente o defeito ali na ponta nasal. Aí, só para mostrar um exemplo, esse aqui é um bigorna clássico, né? Um dorso nasal, mas ele literalmente a gente faz esse desenho em bigorna, e aí o retalho ele é todo descolado ao nível do músculo. Para quê? Para a gente preservar, inclusive, as artérias, por exemplo, a artéria angular aqui lateral, que vai ajudar a nutrir o retalho. O retalho vai ter toda uma nutrição do músculo e das artérias locais. É um retalho muito bem vascularizado. Você roda esse retalho. Aqui um outro exemplo, justamente na ponta nasal, um pouco mais lateralmente. E aí desenha esse retalho, de preferência na rítide aqui contra a lateral da glabela. Se abre o arco de rotação ao longo da parede nasal e da glabela, vai encontrar lá no ponto final, no final da rítide da glabela, desce pela rítide, faz o descolamento do seu retalho, roda ele para cobrir o defeito e faz o fechamento primário aqui na área da glabela. Aqui, né, para retirar dos pontos e o resultado final aí depois de alguns meses. E o glabelar? O glabelar, ele simplesmente, quando você utiliza de forma muito semelhante, com um desenho muito parecido, a pele só da região glabelar para fazer o fechamento de defeitos mais altos, defeitos ou no dorso nasal, ou então no epicanto do olho, aqui na região do epicanto interno do olho, direito ou esquerdo. Aqui mostrando justamente a confecção do retalho, tá? Você faz também aquele mesmo arco de rotação ao longo da glabela, faz a incisão contralateral na rítide da glabela, pega esse retalho, descola esse retalho e roda ele justamente no sentido de cobrir aqui o seu defeito. Aqui um defeito no epicanto do olho, o retalho incisado até aqui a glabela, aqui na rítide da glabela, descolado. Quando você descola, vale a pena, muitas vezes, para ele não ficar em tenda, você ancorar esse retalho aqui justamente na ponte nasal, para ele ficar mais chapadinho, não fazer aquele aspecto em tenda. Isso a gente ensina bem durante a parte prática. Roda o seu retalho, então, para cobrir o seu defeito, e aí com isso você cria um defeito secundário aqui na área da glabela, que você faz o fechamento primário. Aqui o retalho todo posicionado e devidamente ancorado para não dar aquele efeito em tenda. Efeito em tenda é quando isso aqui fica retificado, que aí fica muito feio. Aqui o retalho posicionado e aqui o resultado final. Extremamente satisfatório para o paciente. Retalho em OZ é um retalho de dupla rotação, só que você roda ele em sentido contralateral, eles vão se encontrar no meio do seu defeito, criando esse aspecto da cicatriz em Z. Então, você tem primeiro um defeito em O, e aí você cria dois pequenos arcos de rotação que vão se encontrar no meio, e aí você cria essa cicatriz em Z, que é principalmente em áreas convexas. Você pode usar ele em áreas convexas, fica muito bom. Retalho OT, você também tem duas rotações ou dois avançamentos. Tem livro que coloca como rotação, tem livro que coloca como avançamento, tá? Depende da sua confecção. Você tem um defeito central, que é um O, faz duas incisões laterais paralelas, tá? Essas duas incisões, elas vão rodar até a metade do seu defeito, cobrindo o seu defeito. Isso vai criar um triângulozinho de compensação aqui embaixo, que muitas vezes a gente tira, e aí um exemplo prático, justamente mostrando um defeito redondo no meio da fronte. As incisões feitas, aqui a gente fez justamente seguindo a rítide do paciente, que até ajuda a esconder justamente a cicatriz final. O retalho é descolado, rodado para cobrir aqui o seu defeito, faz o fechamento aqui vertical. Quando você faz isso, você cria um excessozinho de pele aqui. Esse excessozinho de pele você tira com um triângulozinho de compensação aqui para baixo e aqui mostrando o triângulo de compensação justamente na rítide do paciente. E aqui um exemplo prático, um defeito redondo
logo acima do lábio, a gente fez um retalho justamente em OT, fazendo a incisão logo acima do vermelhão, encostado no vermelhão para justamente esconder a cicatriz no rebordo do vermelhão. Quando você faz isso, você descola ele, roda ele ou avança ele, se encontrando no meio, corrige o triângulozinho de compressão aqui para cima, e aí o resultado final fica extremamente satisfatório, porque você esconde a cicatriz ao longo do rebordo do vermelhão, e a outra fica escondida justamente naquelas rites, famoso, aquelas ruguinhas aqui de expressão, aquela ruguinha que absolutamente Bigode toda mulher chinês. defende, né? Oi, João? Bigode chinês? Não, bigode chinês é o do suco nasogeniano. É o código de barra. Código de barra. É o famoso código de barra mesmo. Exatamente. Que realmente toda mulher tem aversão, e principalmente fumante, né? Tabagista. Verdade. E a gente adora, porque quanto mais ruga, melhor para a gente para esconder cicatrizes. Aqui um outro exemplo prático, tá? Logo acima da sobrancelha, pegando um pouquinho do corpo da sobrancelha, um defeito redondo, que se você fizesse fechamento direto nesse sentido, iria comprometer, iria repuxar a sua cicatriz. Se fizesse nesse sentido, muitas vezes não fica legal justamente, também poderia ter muita tensão ali na área, e aí optamos justamente por um OT aqui na região, fazendo a incisão logo acima da sobrancelha e corrigindo ele para dentro do corpo da sobrancelha, escondendo justamente a cicatriz final. E aqui, o paciente quando levanta, arregala o olho, você vê bem aqui que ele já tem aquelas ruguinhas de expressão natural dele, a gente consegue esconder direitinho, e aqui preservando justamente, inclusive, a sobrancelha do paciente, vocês veem que justamente fazendo uma incisão tricofítica, cresce depois o pelo por cima da sua cicatriz, e aí você esconde completamente a cicatriz dentro do pelo. Retalho de transposição. O que é retalho de transposição? É quando você transpõe, você cria um retalho de pele lateral ao seu defeito, unido ao defeito só pela base dele, tá? E aí você transpõe uma área de pele saudável aqui no meio e posiciona esse seu retalho cobrindo o seu defeito. Então, assim, a gente transpõe essa área toda de pele saudável e passa o retalho daqui para cá, fechando ele, mas a gente já posiciona ele de forma definitiva. É diferente de um retalho interpolado, que a gente vai ver mais à frente, em que você cria uma ponte de pele por cima de pele normal, tá? E que você precisa depois autonomizar. Esse retalho não precisa de autonomização, esse já é fixado definitivamente aqui no defeito. Então, aqui só mostrando, você tem um defeito, você cria como se fosse, o pessoal chama de dedo de luva, tá? Você cria esse dedo de luva aqui lateralmente ao seu defeito, descola ele, e quando você posiciona o seu retalho no defeito primário, você gera um defeito secundário que vai ser fechado de forma primária, tirando um triângulozinho de compensação, e aí você cria esse tipo de cicatriz, em que você faz aqui o fechamento primário do teu defeito secundário, e o teu defeito primário foi coberto pelo teu retalho. Aqui uma aplicação prática justamente na parede nasal, e esse aqui é um nasogeniano clássico, isso aqui é um retalho nasogeniano, quando é nessa região, confeccionado nessa região, gera esse nome de retalho nasogeniano, que quando você simplesmente cobre o teu defeito aqui, ele é o nasogeniano clássico. Muitas vezes, quando você tem um defeito de espessura total e você dobra ele por cima dele mesmo aqui, a gente vai mostrar isso durante o curso, porque é um retalho mais complexo, recebe o nome de retalho de Spear ou retalho de cambalhota, que serve para reconstrução de defeito de espessura total. Mas esse seria um nasogeniano clássico. E aqui mostrando um exemplo de retalho de transposição, o defeito aqui, você faz uma incisão fazendo aquele dedo de luva, como esse fechamento aqui é o fechamento que tem a maior tensão, o ideal é a gente jogar esse fechamento aqui do defeito secundário nas linhas de força do paciente. A linha de força da paciente é aqui, tá? Então, consequentemente, a gente faz o fechamento do defeito secundário na linha de força e posiciona o seu retalho no defeito primário
de forma que aqui ele não tem mais tensão nenhuma. Aqui um outro exemplo, justamente numa área parecida, o resultado final. Aqui um outro retalho, que é um retalho também de transposição, tá? Só que esse específico chamado retalho de Tripier, tá? Em que você faz a incisão do seu retalho de transposição logo acima, na pálpebra superior, levando o músculo orbicular, tá? Faz o fechamento primário aqui ao longo da pálpebra superior, como se fosse uma blefaroplastia, e a gente usa para reconstruir defeitos grandes da pálpebra inferior. Então, esse retalho é descolado miocutâneo. Deixa eu só repassar aqui. O retalho posicionado, tá? O antes e o depois, tá? E aí, com isso, você consegue transpor essa pele de cima para baixo para não gerar, para fazer uma cobertura dessa área sem gerar nenhuma retração, o que seria criminoso para uma paciente dessa, porque se você fechasse, por exemplo, primário ou gerasse uma retração, o que aconteceria? Aconteceria um ectrópio. A paciente teria uma queda enorme aqui do rebordo ciliar dela. E aí, muitas vezes, nem retém a lágrima e gera justamente um olho seco crônico, às vezes até com úlcera de córnea. E o retalho bilobado? O retalho bilobado é um duplo retalho de transposição, tá? Em que você faz 2 lobos, tá? Um lobo primário e um lobo secundário. O lobo primário vai cobrir o seu defeito primário, o lobo secundário vai cobrir o seu defeito secundário, e aí, no defeito terciário aqui, a gente faz o fechamento direto, tá? Quando que a gente usa isso? Quando justamente a gente tem umas áreas de menor mobilidade para fazer simplesmente um retalho de transposição clássico, monolobado, tá? Ou então, quando você quer deslocar o teu fechamento do retalho de transposição para uma outra área mais distante. Aí você pode fazer um retalho bilobado ou trilobado. Por exemplo, aqui, se a gente fizesse o fechamento direto dessa área simplesmente, você teria uma retração da asa nasal aqui dessa área. Então, para isso não acontecer, a gente gera um outro retalho aqui, que transpõe para essa área, e aí faz o fechamento final nessa área aqui, que é uma área doadora excelente, que tem bastante tensibilidade de pele, e é na linha média, então não gera nenhuma distorção de anatomia. Esse retalho, o mais tradicional dele, óbvio que durante o curso a gente vai esmiuçar isso, esmiuçar a técnica, mas o tradicional dele, como é que se faz? Você pega um ponto de pivô que fica a um raio do teu defeito, tá? Esse é o ponto de pivô do teu arco de rotação, novamente. E aí o que você faz? Você coloca o compasso aqui no teu ponto de pivô e a outra ponta do compasso no final do teu defeito. E traça o arco de rotação. Vai traçar o arco de rotação. Esse é o arco de rotação externo. O outro arco de rotação, o que a gente vai fazer? Vai pegar aqui na metade do defeito, pega também o compasso no ponto de pivô e cria um outro arco de rotação. Esse é o arco de rotação interno. E aí, a gente vai criar, a partir do ponto de pivô, uma linha 0 grau aqui com o meio do teu defeito, uma linha de 45 graus com o meio desse lobo de transposição e uma linha de 90 graus com o meio do segundo lobo de transposição aqui, tá? Então, um 45 e um 90 graus, tá? E aí a gente vai criar o arco de rotação aqui, ligando justamente esse aqui na metade da incisão de 45 graus, esse aqui, o outro, na metade de 90 graus, e com isso a gente cria os 2 lobos para a cobertura do defeito. O primeiro vai cobrir o defeito primário, o segundo vai cobrir o defeito secundário, e aqui a gente vai criar um defeito terciário que vai ser fechado direto, tá? Quando a gente faz esse movimento do arco, esse movimento do retalho de transposição vai criar um excessozinho de pele aqui na base do pivô, que a gente tira, justamente tirando esse triângulo de compensação, tá? Isso, mais uma vez, depois ao longo do curso a gente vai ver com bastante calma, mostrando vários exemplos, aqui só para ilustrar,
o defeito, criando os dois lobos, o lobo primário e o lobo secundário, um com ângulo de 45, um com ângulo de 90, o retalho posicionado e o resultado final. Aqui só mostrando como é que ele é feito, o defeito, o retalho todo descolado, o ideal é fazer ele miocutâneo e ele posicionado. Retalho romboidal, o outro que tem uma geometria específica, tá? Por que ele recebe esse nome? Porque literalmente o desenho dele é de um rombo, tá? Ele tem um aspecto romboidal. Você pega um defeito que pode ser até redondo, mas você transforma ele num defeito romboidal, um losango, tá? Esse losango ele vai ter característica específica. Ele precisa ter os ângulos maiores, os ângulos obtusos, de 120 graus, e os ângulos menores, os ângulos agudos, de 60 graus. E aí o que você faz? A partir do teu ângulo maior de 120 graus, você vai traçar uma mediana que vai ter exatamente o mesmo comprimento de qualquer um desses lados, que são iguais, tá? Do teu losango. Traça ele, e aí quando você chega no final dele, você vai fechar essa incisão também no ângulo de 60 graus, mais uma vez, tá? Por que isso? É coincidência? Não é coincidência. Ele é geometricamente planejado. E aí faz a incisão também do tamanho de uma das paredes. Por que isso? Quando você fizer isso, você vai criar um retalho de transposição losângico, tá? Em que essa ponta aqui vai casar com essa ponta. Essa ponta aqui do defeito do retalho vai casar com essa ponta do defeito, e a gente vai fazer um fechamento primário dessa ponta aqui com essa ponta, fechando o defeito secundário do teu retalho. Quando você fizer isso, automaticamente ele vai todo encaixar, cobrindo o seu defeito, criando só um excessozinho de pele nessa área que você remove com a retirada de um triângulozinho de compensação, aqui na parte distal dele. Então é fundamental o cálculo certinho desse retalho. Depois, com a prática, vocês vão fazendo isso só de olho, mas no início, se quiserem, calculem justamente cada um deles. Calcula cada um dos lados, esses lados têm que ser iguais, e calcula cada um dos ângulos. Esses ângulozinhos aqui maiores têm que ser de 120 e os menores de 60 graus. E aqui uma aplicabilidade prática, justamente um defeitozinho aqui no final do dorso nasal, quase na ponte. O retalho romboidal confeccionado logo aqui na ponte nasal, ele descolado, um defeitozinho pequeno, a gente cobre com um retalhozinho romboidal aqui nessa região, fechamento primário aqui na área mediana, que justamente é uma boa área doadora, tem um excesso de pele muito bom aqui na área da ponte nasal, e aqui o resultado final extremamente satisfatório para a paciente. Aqui, mais uma vez, a gente tinha pensado em fazer um retalho glabelar para essa paciente, mas viu que dava para fechar o defeito só com um retalhozinho romboidal. Optamos então por um retalhozinho romboidal, o retalho todo confeccionado, posicionado. Quando você posiciona ele, faz o fechamento primário aqui do defeito secundário e posiciona o teu retalho no teu defeito. Aqui o resultado final, e aí eu acho que a paciente ficou extremamente satisfeita e com uma cicatriz absolutamente mínima ali na área. Outra área clássica para o retalho romboidal é aqui na região temporal, tá? É uma área clássica de retalho romboidal. Você faz a incisão também daquele losango, o losango cobre o seu defeito e você faz o fechamento primário seguindo justamente as rítides do orbicular aqui da paciente, e aí você fecha essa área sem tensão nenhuma, joga a tensão aqui nas linhas de expressão, na linha de força do paciente. E o resultado final, ainda mais paciente bastante rítide, fica muito bem escondido. Aqui mais uma opção, bem aqui na paredezinha nasal, seguindo aqui para o nasogeniano, você faz um retalhozinho romboidal, fecha aqui o teu defeito, fecha a área doadora aqui justamente na parede nasal, esconde bem, e aí o resultado final é extremamente satisfatório. E mostrando a versatilidade, você pode fazer até para fazer grandes defeitos, fechamento de grandes defeitos, contanto que ele seja bem planejado, um grande defeito aqui no dorso, o retalho
feito. Obviamente, aqui precisa de um dreno, isso aí vocês vão ser orientados durante o curso, mas um retalho com todo esse descolamento precisa de um dreno, e aí ele posicionado, o resultado final. Sem alteração de mobilidade nenhuma, paciente, fechamento total. Zetaplastia é um retalho de transposição em que a gente usa ele para mudar o eixo de uma cicatriz. Por exemplo, uma cicatriz aqui que tivesse contra a linha de força, as linhas de força estão aqui desenhadas, tá? E aqui, a cicatriz contra a linha de força, o que você faz? Você faz uma incisão, 2 incisões paralelas, uma de uma extremidade da cicatriz e outra da outra extremidade da cicatriz, descola esses retalhos, transpõe eles em sentidos opostos. Quando você faz isso, você inverte o sentido da sua cicatriz. Quando você transpõe esse retalho para cá e esse para cá, quando você fechar, o que aconteceu? A sua cicatriz final vai ficar no sentido invertido em relação à cicatriz inicial. Isso a gente faz para jogar a cicatriz em um sentido mais nas linhas de força do paciente. Se ela tiver no sentido contrário, que vai aumentar a tensão, às vezes vai dar retração, às vezes gera justamente uma cicatriz hipertrófica. Por isso, a gente cria uma zetaplastia para deslocar a cicatriz no sentido da linha de força. E aí você faz isso fazendo incisões em sentido justamente, fazendo incisões paralelas, e dependendo quanto maior o ângulo que você faz das incisões, mais ela vai andar, mais ela vai caminhar, mais ela vai mudar o sentido da sua cicatriz. Um exemplo prático aqui, uma cicatriz que estava tendo uma retração, e aí você excisa essa cicatriz e você cria 2 incisões paralelas nas extremidades da cicatriz, transpõe essa pele para cá e essa para cá. Quando você fizer isso, você vai mudar o sentido da tua cicatriz final e, consequentemente, você corrige aquela retração ali naquele local. O retalho interpolado, que a gente comentou logo no início também, tá? É um retalho bem mais complexo. Eu vou dar um en passant aqui para vocês, que é um retalho bem mais complexo, que quando a gente for estudar ele a fundo, vocês vão ver que tem grandes variações e você pode trabalhar com ele randômico ou axial, inclusive. Aqui, no caso, é um retalho interpolado randômico. Por que ele é interpolado? Porque você vai interpolar uma área de pele sã, preservando essa área de pele sã, e vai bypassar o seu retalho por cima dessa pele sã, mantendo a nutrição, mantendo o pedículo aqui, só que sem remover essa área de pele sã entre um e outro. Consequentemente, você vai criar uma ponte de pele por cima de uma área de pele sã. Aqui por baixo, se você pegar um lápis, você vai passar o lápis por baixo dessa ponte de pele saudável aqui, e entre essa pele aqui do retalho e a pele de baixo que permanece saudável. E aí, num segundo tempo, você vai precisar autonomizar isso, você vai precisar seccionar esse pedículo que está passando por cima de uma área de pele saudável. Então, esse retalho sempre tem que ser feito em 2 tempos. Ele tem que ser sempre autonomizado depois. Aqui um outro exemplo. O nasogeniano, se você posiciona ele direto, como a gente mostrou antes, ele é um retalho de transposição. Se você mantém essa pele entre um e outro e bypassa essa pele posicionando o seu retalho aqui e mantém como se fosse uma ponte de pele por cima, você cria um retalho interpolado e você vai precisar autonomizar ele depois. Mostrando aqui como é que ele é feito, você pode fazer o nasogeniano aqui, cria esse retalho é descolado, posicionado no seu defeito, mas você não retirou aquela pele que está aqui saudável, aqui por baixo. Então, esse retalho vai estar passando por cima de uma área de pele saudável. Ele vai precisar depois de uma autonomização. Isso aqui é o retalho posicionado, mas a gente garante a nutrição dele por esse pedículo. Esse pedículo, depois de mais ou menos umas 3 semanas, o que acontece? Você já tem uma nutrição de toda essa região aqui, nutrindo essa pele, e aí essa pele ela já não depende mais desse pedículo.
e aí você pode cortar esse pedículo fora e liberar essa pele saudável que está por baixo. Então, depois de 3 semanas, o que normalmente a gente faz? A gente pega uma gaze, por exemplo, um fio bem grosso, amarra o teu pedículo e vê se você tem enchimento capilar na ponta do teu retalho. Se tiver o enchimento capilar, é sinal de que ele está sendo nutrido já pela periferia e não precisa mais do seu pedículo, você pode cortar ele. Aqui o pedículo, então, é seccionado e a gente libera toda aquela pele saudável que estava por baixo e aí emagrece esse pedículo e rebate essa pele aqui no final do teu defeito. Emagrece o pedículo, rebate essa pelezinha aqui no defeito e fecha primariamente aqui aquela área doadora. E aqui um outro retalho interpolado para finalizar, que é um clássico chamado de retalho paramediano ou médio frontal ou retalho indiano. Pasma, esse retalho foi descrito na Índia há mais de 1000 anos atrás, justamente para reconstruir aqueles pacientes que perdiam a ponta nasal por causa da lepra, da hanseníase. Só que numa época ainda nem existia anestesia, então não perguntem como é que eles faziam. E aí se baseia justamente na vascularização dessa área por 2 artérias, principalmente pela supratroclear, às vezes também pela supraorbitária, mas normalmente se desenha ele pela artéria supratroclear, e aí você mantém esse retalho axial nutrido pela supratroclear. E aí a supratroclear, você quando se descola o retalho, você no terço proximal, você tem que descolar ele subperiosteal para preservar a supratroclear. Quando vai chegando para frente, você pode fazer ele submuscular para justamente manter a preservação da artéria, e você pode até chegar a subcutâneo justamente, porque aqui no terço distal da fronte, ele já caminha bem superficial, logo acima do músculo, tá? Ou então você pode fazer ele todo miocutâneo, espessura total, tá? Lembrando sempre de no terço proximal aqui dele e bem profundo, superiosteal, para justamente não comprometer a nutrição da artéria supratroclear. Aqui mostrando justamente o retalho confeccionado, e ele é usado principalmente para você fazer reconstrução de defeitos grandes de nariz, tá? Principalmente de ponta nasal, asa nasal e o final do dorso nasal. Aqui o retalho confeccionado, você faz o fechamento primário ali do defeito, posiciona ele aqui no defeito primário, faz aqui o descolamento e o fechamento primário da área, e aí 3 semanas depois, quando ele já tem uma nutrição própria, 3 a 4 semanas depois, você autonomiza aquela ponte de pele que fica aqui, aquela trombinha que o pessoal chama, e posiciona o restante do teu retalho aqui na área do defeito primário, e o resultado final. E aí vamos falar um pouquinho de enxerto cutâneo, segunda parte aí da aula. Vou tentar dar uma corrida por causa do tempo. Definição: enxerto é uma parte de tecido vivo que se transplanta de uma área para outra, em que você retira completamente de uma área e passa para outra área. 4 diferentes classificações, de acordo com a histologia dele: fonte de obtenção, espessura e forma de processamento. Obviamente, enxerto é muito mais simples do que retalho, vamos falar mais rápido. Em relação à histologia, simples quando ele é um único tipo de tecido e composto quando tem 2 ou mais tipos de tecido. Às vezes você pode levar a pele com cartilagem, etc. Em relação à fonte de obtenção, autólogo, quando o doador e o receptor são a mesma pessoa, o mesmo indivíduo. Alógeno ou homólogo, quando é um doador e receptor da mesma espécie, mas são diferentes. Por exemplo, o enxerto de pele cadavérica, tá, de cadáver, ele é um enxerto halógeno homólogo. E o heterólogo, o xenoenxerto, o doador e o receptor são inclusive de espécies diferentes. É o enxerto de pele porcina, é o enxerto, aquele enxerto com pele de tilápia que o pessoal usa muito em queimados, é um enxerto heterólogo ou xenoenxerto. Em relação à espessura parcial, quando você tem a epiderme e parte da derme, tá? E aí pode ser dividido como fino, médio e grosso, dependendo da quantidade de derme que você tem.
e o enxerto de espessura total. Você tem toda a pele, toda a epiderme e a derme completamente, inclusive com todos os anexos da derme. Então, aqui mostrando, aqui o enxerto fino, médio e grosso, dependendo da espessura de epiderme e derme que você leva, e aqui o enxerto de espessura total, quando você leva, inclusive, todos os anexos, é a espessura total da pele, vai até a região do subcutâneo. E aí, consequentemente, você leva, inclusive, pelo, isso tem que ser sempre bem lembrado. Em relação ao processamento, ele pode ser classificado como não expandido ou expandido, tá? Não expandido você tira e aplica diretamente, expandido é quando você tira, faz um processamento para expandir ele e depois aplica. Você tem vários sítios de obtenção, tanto para enxertos de pele de espessura parcial quanto total. Lembrando que na espessura total, o ideal é você fazer um fechamento primário da área, porque ela não reepiteliza por si só. Ela pode cicatrizar, mas ela não reepiteliza. E aqui mostrando várias fontes de obtenção de enxerto de pele de espessura total, tá, em quadriculado, e de espessura parcial, que normalmente são muito maiores as áreas, porque a gente deixa reepitelizando aquela região. E aí é super importante a gente conhecer a fisiologia do enxerto para saber fazer direito o enxerto, tá? Após a aplicação do enxerto, a cicatrização dele se dá em duas fases bem definidas, integração e contração. A integração, ela se subdivide em embebição plasmática, musculatória e revascularização. E aí depois a gente tem a fase de contração. Na integração, fase de embebição plasmática é a primeira. Nas primeiras 24 horas, o plasma que vai transudar da área receptora, ele é absorvido pelo enxerto, formando uma malha de fibrina que vai ajudar na fixação e na nutrição do seu enxerto. Por isso que é importante o enxerto ter uma área receptora bem viável, ela não pode ser pobre em vascularização. Fase musculatória, então, pequenos vasos vão começando a se anostomosar, tá? Comunicando, então, a superfície do enxerto com a do leito receptor, mas eles ainda não são funcionantes, então esse enxerto ainda está empalidecido, às vezes até meio cianótico. E aí, depois de 5 a 7 dias, você começa a ter a fase de revascularização. Aí sim você começa a ter fluxo sanguíneo real, justamente na área do enxerto, e aí você começa a ter melhora, inclusive, do aspecto da pele, da qualidade da pele, da pega do enxerto. É só ao final da fase, justamente, dessa revascularização, que você deve, justamente, tirar o seu curativo de Brown, que a gente vai ver à frente. Por isso que não se deve tirar o curativo de Brown antes do 5º dia, porque antes do 5º dia você não tem nem vascularização, e aí aumenta muito a chance de comprometer a vascularização do teu enxerto. E a fase de contração é do 10º dia em diante, tá? Pode durar às vezes até 6 meses, sob a ação de miofibroblastos e proteínas contráteis, você começa a ter uma contração do enxerto, pode durar até 6 meses, pode trazer prejuízos cosméticos, a gente vai ver à frente. Enxerto espesso, o miofibroblasto se contrai com menor proporção, sendo a retração menos evidente. Então, é importante a gente adequar, primeiro, ferida e espessura. Ferida muito superficial, coberta com o enxerto de pele de espessura total, ela pode fazer aquele coxinzinho, formar aquele trapdoor. Então, uma ferida muito superficial, a gente tende a usar mais o enxerto de pele de espessura parcial. Porém, ferida que atinge face muscular, se coberto com epiderme pura ou enxerto de pele de espessura parcial, normalmente tem uma contração muito grande, fica muito exposto. Quando que a gente usa, quando que vale a pena usar enxerto de pele halogênica, enxerto de pele cadavérica? Ele é usado mais com o intuito de preparar o leito da ferida para uma cobertura definitiva. Por quê? Porque ele vai acabar sendo rejeitado e eliminado. Então a gente usa justamente o enxerto de pele cadavérica em área avascular, tá? Como defeito sobre osso, seiperiósteo, cartilagem sepericôndrio, e aí você vai começar a ter uma formação de um tecido de granulação na região, aumentando a possibilidade de integração depois de um enxerto autólogo sequencial, numa segunda etapa. O enxerto de pele halogênica, ele acaba sofrendo rejeição devido à presença de antígenos do doador, tá? Que desencadeia uma reação imunológica no receptor. E aí você começa a ter, por um curto período de tempo, uma vascularização daquele enxerto, mas por causa da reação de imunidade,
você acaba tendo uma rejeição daquele enxerto, essa vascularização ela cessa, aquilo vira como se fosse uma escarazinha e é eliminado. Como eu falei, ele chega a ser vascularizado por um curto período de tempo, mas depois de 10 dias ele se torna seco e desprende do leito. Só que ele criou uma granulação ali que prepara o leito para receber um enxerto definitivo. Estou continuando. Então ele chega, como eu tinha comentado antes, ele cessa a vascularização dele, ele acaba secando, acaba saindo, mas você já preparou o leito para um enxerto definitivo, aí normalmente um enxerto autólogo, né? E mostrando um pouquinho na prática, enxerto de espessura parcial. Qual é a vantagem? A gente tem uma maior disponibilidade de área doadora, a reparação da área doadora ela se faz por segunda intenção, pela preservação dos anexos, você tem uma reepitelização da área, pode ser obtido por meio de um dermátomo ou faca de Blair, vou mostrar à frente o que é isso, e esse dermátomo pode ser regulado com o intuito justamente da gente conseguir um enxerto de espessura desejada, fino, médio ou grosso, de espessura parcial. A gente usa um óleo mineral justamente para facilitar o deslizamento do dermátomo, e a gente tem que lembrar sempre que a gente brinca que é como se fosse uma plana de queijo, passando ali na pele, tá? E costuma ocorrer normalmente, na hora que repiteliza, uma diferençazinha de cor. Então é sempre importante tentar escolher uma área doadora coberta para justamente não ficar tão aparente assim a área. A área doadora deve ser mantida em boa condição de umidade, o ambiente úmido ele favorece a síntese de fatores de crescimento, torna a migração do epitélio mais fácil, consequentemente a reepitelização é mais fácil. Além disso, o curativo oclusivo ele reduz o risco de infecção e a dor, porque ele tapa aquelas terminações nervosas que estão expostas, e aí você diminuindo a reação inflamatória, você tem menos fibrose, o melhor resultado em relação à reepitelização e em relação à cicatrização. Normalmente, para isso, os filmes oclusivos eles são super interessantes, sem conflito de interesse nenhum. Um que é muito interessante é o TH-derme, justamente, que é aquele filme plástico semi-oclusivo que você coloca por cima da área que está reepitelizando. E enxerto de pele espessura de pele expandida. É usado para lesão extensa. O enxerto ele é transformado numa espécie de malha que possibilita uma distensão. Essa distensão pode ser de 3:1 até 9:1. Só que quando você abre a malha, você tem um resultado estético menor, porque aquelas áreas entremeadas, elas cicatrizam por segunda intenção. Então, ele tem um resultado estético pior e ela contrai mais no final. Tem de apresentar maior contração por causa da cicatrização secundária. É indicado em casos selecionados, por exemplo, grandes queimadas. Então, assim, a gente usa muito, muito, muito pouco em cirurgia oncológica. Normalmente, cirurgia oncológica, a gente praticamente usa ou ele não expandido ou então a pele de espessura total mesmo, que é disparado que a gente mais usa. Isso é um dermátomo, tá? O dermátomo, como eu comentei, ele pode ser nivelado pela espessura desejada, e aí a gente imagina ele como se fosse uma plana de queijo, e a gente vai passando ele na pele, passa um óleozinho aqui, passa na pele, e ele vai tirando aquela lâmina de pele na espessura que a gente quer. Aqui a área reptilizando, você tem aquele orvalho sanguíneo, mas tem a preservação dos anexos, essa área vai ficar reptilizando, a área doadora, coloca o filme plástico por cima para ajudar na repitelização, e aqui preparando então manualmente a expansão, ou você pode passar ela no expansor, e aí é como se fosse aquelas maquinazinhas de massa que vai cortando a massa, e aí ela cria esses buraquinhos que depois você expande e faz uma malha para fixar ali na área receptora. Só que, obviamente, todos esses buraquinhos cicatrizam por segunda intenção, então o aspecto não é tão bonito, e além disso, você tem uma contração maior. E o enxerto de pele de espessura total? Na prática oncológica é o mais usado, principalmente para defeitos mais profundos, até pelo resultado estético, e é o preferido, obviamente, para reconstrução de face. Priorizar sempre a área doadora que mimetiza melhor a cor e a textura da área receptora, o mais próximo possível. Normalmente, esses aspectos semelhantes se dão por áreas próximas. Então, assim, quanto mais próxima a área, normalmente mais parecido a área doadora da área receptora. 2 sítios devem ter a maior proximidade anatômica possível. Lembrar que o ideal é aquela área doadora fazer o fechamento direto, que a gente tira a pele com anexo, com tudo. Então, assim, o ideal é fechar direto, ou se deixar por segunda intenção, saber que a cicatrização vai ser uma cicatriz atrófica, uma cicatriz de pior aspecto.
A gordura residual da face profunda do enxerto, ela deve ser eliminada, porque gordura não permite uma boa vascularização ali da área, assim como a área receptora. Também o ideal é ter pouca gordura, porque a gordura também atrapalha a vascularização ali da região. E fazer eventualmente umas clivagenzinhas só para facilitar uma drenagem, para você não criar um hematoma e ele descolhe do leito. A área receptora, ela deve ser bem vascularizada, músculo, aponeurose, granulação de boa qualidade são desejáveis. O subcutâneo, por ser um tecido mal vascularizado, como a gente falou, deve ser removido. Então, tirar o máximo de gordura possível. E o curativo de Brown é uma coisa super importante no enxerto. Ele serve para manutenção do enxerto com o maior contato possível com o leito receptor, tá? E, além disso, ele ajuda a diminuir a formação de seroma, hematoma por baixo do enxerto, que descolaria o enxerto e causaria necrose dele. Ajuda na imobilização da área e, como eu falei, ele deve ser mantido por no mínimo 5, eu prefiro até 7 dias, que é quando a gente começa a ter efetivamente alguma vascularização do enxerto. Esse é o curativo de Brown. Você amarra com fio de sutura alguma coisa, uma trouxinha contra o enxerto. Eu vou mostrar na prática como é que a gente faz isso. Então, o que acontece? Você tem ali o enxerto posicionado e aí você amarra esses fios mais compridinhos aqui na periferia do enxerto. Eu gosto de fazer essa trouxinha aqui de gaze, uma trouxinha bem acolchoada de gaze, e eu gosto de colocar Adaptic, que é essa malha vaselinada, que ela não deixa a trouxinha colar no teu enxerto. Isso, na hora de tirar, facilita muito. É mais um pulo do gato que a gente ensina para os alunos no curso prático, é colocar justamente o Adaptic aqui por baixo do enxerto, do Brown. Entre o Brown e o enxerto. A turunda. Aqui só mostrando ele sendo posicionado. Fala, João. Não, o pessoal chama de turunda a trouxinha, né? O turunda. Fazendo comentário. A trouxinha, o turunda, justamente. Bem lembrado. E aí é super importante você ter aqui um auxiliar que justamente na hora que você estiver fixando o teu Brown, o teu curativo de Brown ou a sua turunda, justamente você na hora que dá o primeiro nozinho, ele vai lá com um porta-agulha, segura aquele nozinho para você dar o outro para ele não afrouxar. Isso aqui é um curativo perfeito, porque ele está bem apertadinho, bem aderido ali contra o leito receptor, empurrando o enxerto contra o leito receptor. Isso vai melhorar muito a pega do seu enxerto. Mostrando aí na prática, uma aplicação prática, um baso 3 vezes recidivado que encaminharam para a gente. Aqui foi feito a cirurgia micrográfica dessa paciente, mas como era um baso várias vezes recidivado, mesmo com micrográfica, você tem um risco de recidiva. Então, o ideal é mexer o mínimo possível na área. Então, como é que você preserva a qualidade estética, funcional ali do nariz do paciente, mas mobiliza o mínimo possível de pele? Você pode fazer um enxerto justamente, tá? E aí o resultado final, com uma preservação boa ali do nariz da paciente, e aí qualquer coisa, se tiver qualquer sinal de recidiva, é só arrancar esse enxerto fora e você não descolou, não mobilizou pele de áreas periféricas, é muito mais fácil, muito mais simples de ver qualquer recidiva. Então, para a gente finalizar, consideração relativa ao enxerto, a pele da área doadora deve ser livre de neoplasia, porque se você transplantar uma área doadora com neoplasia, aquela neoplasia vai continuar crescendo naquela área receptora. Tentar a localização anatômica com característica o mais próxima possível, conhecer bem a fisiologia dos enxertos, como eu falei no início, e imobilização pelo máximo de tempo possível. A área receptora deve ter uma vascularização suficiente para viabilizar a nutrição do enxerto, enxertir sobre osso sem periósteo, cartilagem sem pericôndrio, deve ser evitado, não apresentar sangramento ativo para não fazer hematoma por baixo do enxerto, e deve ser a superfície regularizada com o menor número de áreas cauterizadas possíveis. Quanto mais cauterização, menor a nutrição ali na área do enxerto. E a área de vascularização pobre? Você deve retardar a enxertia para você poder ter uma granulação que melhora a vascularização. Presença de tecido de granulação torna o leito mais receptivo. E, além disso, vantagem adicional. Se você tem uma área muito profunda, essa granulação vai dar uma superficializada na região, superficializada no teu defeito, e vai, quando você fizer o enxerto, ele vai ficar menos deprimido e diminui a formação de seroma e hematoma. Lembrar que a contração após a pega
ela muitas vezes ela pode ser de até 1/3 do teu enxerto. Isso tem que ser lembrado. Por quê? A gente deve evitar, então, enxerto próximo de borda livre por causa da retração e também com cavidade como pescoço, axila, porque ele pode gerar retração de movimento. Então, assim, no caso, a velhinha aqui tinha muita pele, mas essa retração foi evidente, tá? A sorte dela é que tinha pele suficiente para não gerar um ectrópio nela, por exemplo, ou uma distorção aqui do lábio dela, mas isso tem que ser lembrado. Que nem esse caso. Graças a Deus não é caso meu, esse é caso de publicação, tá? Mas assim, isso é uma coisa clássica. Você coloca o enxerto aqui perto de uma borda livre, ele tem uma contração, você pode ter uma alteração estética e funcional, às vezes, importante. Então, complicações. Perda do enxerto por uma mobilização muito grande da área, insuficiência vascular, etc. Infecção da área, hematoma e seroma, contração excessiva que pode causar deformidade, retração e alterações inestésicas. Por exemplo, às vezes até questão de pelo, você tem que lembrar que você, em enxerto de pele de espessura total, você leva inclusive anexos. Então, se você levar pelo, vai crescer pelo naquela área. Se for uma área sem pelo, tipo uma ponta nasal, isso vai ser extremamente indesejado. Gente, era isso. Obrigado. Obrigado pela paciência de todos. Obrigada, Kurt, pela aula. É um tema enorme, né? Cada um desses retalhos dá uma aula por si só. Exato, é o que eu falei. Depois, no curso, cada movimento de retalho vai ter uma aula só para ele. Então... Mas acho que você conseguiu resumir bem, uma aula bem prática, bastante caso, né? Um comentário rápido que eu queria fazer você comentou sobre usar o Adaptic, né, para fazer o curativo de Brown. E eu acho que é válido também. Isso é até uma coisa que eu aprendi, comecei a fazer recentemente. Emplastrar com vaselina, né, Bacetim? Emplastrar com vaselina, inclusive em casa, tá? O paciente mesmo ficar molhando uma vez por dia, passar um pouquinho de vaselina, que eu acho que você melhora o resultado da pega do enxerto. Normalmente, quando a gente usa o Adaptic, nem precisa da vaselina líquida, mas assim, se você realmente não tiver a vaselina, o Adaptic disponível, você pedir para ficar pingando vaselina líquida ali naquela região, ali naquela interseção do enxerto com Brown, ajuda muito, realmente. Isso é bem interessante. Melhora bastante o resultado. E você também, justamente, na hora de colocar o Brown, na hora de colocar a trouxinha, a turunda, você emplastrar a base dela, justamente vaselina ou nebacetim. Muitas vezes você tem nebacetim no centro cirúrgico, não tem vaselina. Também fica de opção. E aí você emplastra a base dela. São assim, teórica dos movimentos, é difícil a gente imaginar, né, realmente com detalhes como é que é feito aquele retalho. Na prática, no dia a dia, que a gente vê ao vivo, realmente, quando eu vi o Lindbergh, o romboidal, assim, desenhado pela primeira vez, eu não consegui entender de maneira nenhuma como é que é. Tem aquele negócio, aqueles pontos que se conectam, né? Mas... por isso que eu acho interessante para quem está começando, pegar um livro texto, né? A gente usa muito o Baker, e seguir a métrica dele mesmo, né? A parte geométrica, os ângulos, que você consegue, aos poucos, você não vai mais precisar disso, mas no início é super importante até para você entender o movimento dos retalhos, principalmente os retalhos de transposição, né? Que são mais complexos de visualizar. Eu ia fazer uns comentáriozinhos aqui da aula do Kurt no final, mas então vamos, enquanto ele está reiniciando lá, vou fazer. Dorso de nariz, eu acho que qualquer retalho de dorso de nariz, bigorna, rintala, transposição em dorso de nariz, o ideal é você fazer sempre submuscular. Duas grandes vantagens. Além de você garantir uma nutrição muito melhor, você consegue um movimento mais fácil. Parece que é o plano mais natural para nariz. E outra coisa que... Então, assim, para mim, retalho e nariz é sempre submuscular. Descola mais fácil, sangra menos, roda mais fácil, nutrição é muito mais garantida.
outra coisa que eu ia comentar, o Kurt falou também do uso do compasso, né, para esses retalhos de rotação. Verdade. Se você não tiver o compasso, enfim, na hora, uma técnica que você pode usar é assim, o ponto em que você botaria a parte parada do compasso, você passa um fio, dá um nozinho ali e usa esse fio para fazer o movimento do compasso. Você prende a ponta do fio com uma mosquito, uma Halsted, e aí você roda ele e você vai ter como se fosse um compasso. Para os retalhos de rotação, e eu costumo usar, até hoje eu gosto de usar, mesmo já sendo mais natural, eu gosto de usar essa técnica para fazer o retalho, o bilobado. Acho que o bilobado é muito importante você fazer esse movimento certinho, senão você faz retração de asa. E eu uso até hoje essa técnica. Lá no centro da lesão, você, na verdade, não é no centro da lesão, é no centro. É porque não vai dar para explicar sem ter um desenho, mas onde ficaria a parte parada do compasso? Você prende o fio e faz o movimento de rotação com a parte solta do fio. Na hora de tirar também tem macete, né? Com certeza. Aquela encharcada, molhar, né? Bem, empurrar ele ao invés de puxar, né? Exato. Encharca bem a turunda, encharca bem ela do soro fisiológico, às vezes deixa uns 5 minutinhos para ela umedecer bem, para toda aquela crostinha dar aquela boa hidratada. Na hora de você tirar, ao invés de você simplesmente levantar ela, você tentar tirar apertando ela lateralmente, comprimindo o enxerto contra o leito receptor, para diminuir ao máximo a possibilidade de você destacar o seu enxerto do leito receptor na hora de tirar o Brown, que muitas vezes, assim, ele está perfeito. E aí, nessa que você faz esse movimento, matou o teu enxerto. E eu também gosto de manter, eu não tiro os pontos com uma semana, não. Deixo os pontos mais um pouquinho para... O Brown eu tiro com uma semana. E os pontos, o Brown, o Brown eu tiro a partir de uma semana. Mas, assim, normalmente eu deixo pontos pelo menos mais uma semaninha, 5, 7 dias... Dependendo da área, até se for a perna, a gente às vezes tira o Brown com uma semana e os pontos só com 3. Perna ainda dá mais, porque quanto mais estabilizado você mantiver o enxerto, melhor. Teve uma pergunta aqui, Kurt, da Heloíde. Boa noite, parabéns, obrigado pela aula. Nos enxertos faz alguma diferença entre usar Klein ou não? Em relação à solução de Klein? Não faz. Nem a princípio não vejo sentido também, porque... Exato. Inclusive, assim, na verdade, pelo contrário, quanto menos edemaciado, menos encharcado tiver a área, quanto mais vascularizada tiver, quanto mais coladinho o enxerto tiver no leito, melhor. Mas, assim, não tem vantagem nenhuma fazer Klein para o enxerto, e, eventualmente, até poderia até ter uma discreta desvantagem, que você acaba demaciando demais a área, cria aquela vasoconstrição um pouquinho mais demorada ali na região, justamente pela tumescência da anestesia de Klein, que é a base da anestesia de Klein, né? Então, assim... Oi? Talvez a pergunta, ela tenha pensado, como vai fazer um enxerto, deve ser um defeito grande, e você vai ter que também infiltrar a área doadora... Será que não foi? Não necessariamente. Não... Assim, especificamente para isso, Klein é maravilhoso, Klein é espetacular, dependendo da cirurgia que você vai fazer, etc. Mas, assim, não é uma vantagem específica, nem uma desvantagem propriamente dita para enxerto especificamente. Pode fazer também, né? Lógico. Mas acho que não é necessário, né? Você pode usar, por exemplo, para... Você vai tirar de uma área doadora, você vai fazer um enxerto de espessura parcial, vai tirar uma grande área doadora, e o paciente não está sedado, etc., está totalmente acordado, aí de repente para controle de dor, e para você poder fazer um volume maior de anestesia, de repente você usa o Klein para a área doadora. Existem vários tipos de solução, né? Não só a de Klein, e aí a gente vai implicar também a concentração de adrenalina, isso aí aí a gente conversar. O custo uma aula inteira só de anestesia, né? Então, pois é. Tá bom, Kurt, super obrigado pela aula.
não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat. Já fiz os comentários que eu achei relevante. Não sei se o João quer falar mais alguma coisa. Não, só lembrar que a gente vai ter aula amanhã, quarta-feira, na quinta-feira. Isso, vou falar. Dar os recados aí, né? Para o pessoal se inscrever no canal do YouTube, no nosso Instagram. O que mais, Paulo? Amanhã segue a aula da Paula, né, Paula? Amanhã é a minha aula, uma aula bem mais curtinha, tá? Para o pessoal poder se recuperar da de hoje. É uma aula mais de instrumental, é uma aula de instrumental cirúrgico, eu vou falar de algumas outras coisas também, mais práticas, assim, para o consultório, mas é uma aula bem menos densa do que a de hoje. E lembrar Juro que eu tentei sintetizar ao máximo. Não, mas o tema é enorme, né? Daria para falar a noite toda. Fácil. Com certeza. E lembrar que quem quiser ir fazendo pergunta, é só deixar aqui no chat, que no final a gente passa para o palestrante para poder ninguém ficar desatendido. Isso, a princípio a gente vai ter discussão também amanhã dos temas da Paula e tudo, mas assim, até como é uma aula um pouco mais curta, eventualmente a gente tem tempo, eventualmente se alguém tiver qualquer pergunta, qualquer questionamento em relação à aula de hoje ainda, que lembre, pode fazer também amanhã, a gente também entra um pouquinho nisso amanhã, porque realmente é um tema complexo, é um tema extremamente longo, como o João falou, dá para falar a noite toda, dá para... Justamente, tem material para muitas aulas, né? E o Bernardo, nosso patologista, não teve nem chance de falar, né? Porque esse tema não engloba patologia, mas vai ter oportunidade. Não contempla, né? Vai em compensação, para câncer de pele não melanoma, para melanoma, ele vai afora. Exatamente. Quando a gente for falar sobre pele normal, a gente vai falar sobre a vascularização da pele. Tá ótimo. Tá certo. Então tá, gente. Então, gente. Todos descansar. Até amanhã, 8 horas. Prazer enorme. Desculpe a extensão aí, o tempo, mas é um prazer imenso ter vocês aí com a gente. Fique com a gente aí durante a semana. Vai ser um prazer. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite a todos.